Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. O autoconhecimento, ele é simplesmente uma atitude que você tem em tudo que você é, em tudo que você faz, para se observar. Então, a autoobservação é uma forma de autoconhecimento, que, como a gente já falou aqui, é uma das coisas que a meditação promove, né? A autoobservação. O autoconhecimento é quando a gente se observa em tudo que a gente é, em tudo que a gente faz, e consegue ter mais clareza sobre a nossa luz, que é aquilo que a gente é de melhor, sobre aquilo que a gente gosta, os nossos talentos, as nossas habilidades, e também sobre a nossa sombra, né? Que é aquela parte nossa que a gente quer rejeitar, que a gente não quer ver, que a gente fala, não, eu não sou isso, e às vezes a gente projeta as nossas sombras nas outras pessoas, e aí a gente às vezes se vitimiza ou culpa outras pessoas por serem de tal forma, porque está externalizando uma coisa que, na verdade, está dentro, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta extremamente importante para que você tome consciência da beleza de ser quem você é. E o quanto você é um ser único, e o quanto é importante que você viva a sua verdade, cumpra a sua missão, o seu dharma, né? Que é o seu propósito aqui nessa terra. Então, eu sinto que o autoconhecimento, ele é essa atitude, onde a gente entende como a gente funciona. E a meditação é a melhor forma de autoconhecimento que existe, porque é quando você senta com você mesmo e vai viver como se fosse um autoestudo, né? Você observa a sua respiração, vê como que a qualidade da sua respiração interfere na qualidade dos seus pensamentos. E o que esses pensamentos têm te feito sentir e por que isso? Então, a meditação, imagina que você começa a puxar um fiozinho e aí vai puxando e vai te levando lá pro âmago do seu ser e você fala assim, agora eu entendi. Então, a meditação é o começo desse puxado desse fiozinho que você vai começar a seguir para realmente compreender o sentido, né? Trazer sentido para a sua vida. Então, para mim, autoconhecimento é a coisa mais importante que a gente pode cultivar, porque isso reverbera e dá frutos em todas as nossas relações. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @genteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, mas também falo curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos também, além do podcast. A gente tem um canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa, caso você prefira ouvir por lá também. E esse podcast, se você tá ouvindo aí em algum aplicativo que dê para dar 5 estrelinhas, que dê para seguir, siga a gente por aí também, para ficar também sabendo quando tiver um episódio novo no ar. E se você está gostando também aí do nosso conteúdo, ajude a compartilhar nas redes sociais esse podcast para chegar para mais gente também. Hoje a gente vai falar sobre meditação. Quando pensamos em meditação, vem na nossa cabeça a imagem de um mestre budista, né, com aquelas roupas. Também pensamos que a única forma de meditar é não pensar em absolutamente nada. Então concluímos que é praticamente impossível conseguirmos fazer isso, né? Mas na verdade a meditação não é tão distante assim da nossa realidade. Ela é uma técnica acessível que pode ser feita por você na sua casa, na hora que for possível, dentro do seu dia a dia, da sua rotina, feita inclusive pelos seus filhos. A meditação é uma técnica ancestral que tem origens orientais, com o objetivo de trazer calma, relaxamento, conforto, tranquilidade, concentração e foco.
Existem várias técnicas diferentes que incluem postura, respiração, focalização da atenção e etc. A meditação nada tem a ver com religião, mas algumas práticas visam unir a mente, o corpo e a alma da pessoa. A palavra meditar vem do latim meditatum, quer dizer ponderar, mas o significado mais comum é o que também vem do latim meditare, que significa estar em seu centro, voltar-se para o centro. A meditação pode contribuir, entre várias coisas, para o bem-estar e o autoconhecimento. E é sobre isso que vamos conversar hoje aqui com a Maê Ferreira. Na primeira parte desse episódio, ela vai nos dar dicas para começar a meditar, falar das diferentes técnicas e vantagens dessa prática. E a segunda parte desse episódio, eu vou conversar com a Liz Dias, que tem um canal maravilhoso de meditação infantil no YouTube. Ela vai falar sobre como trazermos essa prática para as nossas crianças desde cedo, porque sim, elas também podem e devem meditar. Então, Maê, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Que lindo, Flor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que é tão simples, tão acessível, mas que para algumas pessoas ainda é um desafio, né? Que é a meditação. Então, meu nome é Maê Ferreira. Eu sou professora de yoga, de meditação e terapeuta holística. E vamos lá, vamos falar disso tudo aí. Maê, para começar aqui, vamos falar das vantagens da meditação. Eu sei que são várias, né? Se deixar, a gente fica falando aqui até amanhã das vantagens, mas eu acho legal até a gente começar por isso para a pessoa que está nos ouvindo já saber, né, da importância da meditação, já se interessar em começar essa prática no dia a dia. Então, você pode citar aqui algumas vantagens que a meditação pode trazer para a gente? Falar que a meditação ela é algo que traz vantagens, eu acho que talvez pode ser até reducionista para as pessoas entenderem o tamanho da transformação que uma meditação pode trazer para a nossa vida. As vantagens e os benefícios que a meditação nos traz são ínfimes, perto da transformação mesmo que isso traz em todas as áreas na nossa forma de enxergar o mundo, né? Dentre os benefícios que a meditação pode trazer, ela vai nos ajudar a não reagir tanto à vida. Sabe quando a gente reage à vida no sentido de, tipo, você tá no trânsito, alguém vai e buzina para você. Qual que é a reação que você tem? Você buzina de volta, né? E aí, quando alguém vai te dar uma má resposta, o que você faz? Dá uma má resposta de volta. Então, isso são reações impulsivas. E aí, quando a gente vai falar de responder à vida, é quando a gente pausa, a gente para, a gente respira, e aí sim a gente fala, a gente tem uma ação em relação àquilo. E isso é muito poderoso, quando a gente começa a responder à vida e não só reagir a ela, porque a gente não vira vítima do sistema que a gente está, mas sim a gente começa a participar disso de uma maneira mais consciente. E, além disso, claro que a meditação ela vai te trazer mais presença para o seu dia, mais harmonia para a sua vida, mais entendimento sobre o tempo de cada coisa e agir nos efeitos que a ansiedade e o estresse trazem para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Maê, conta um pouquinho pra gente a sua história com a meditação, como que ela entrou na sua vida, como que ela começou a mudar um pouco sua vida, sua forma de ver, como que foi? Foi desde cedo ou recente? Conta a sua história um pouquinho pra gente. Não, então, eu vivi uma crise de ansiedade quando eu tinha 19 anos. E essa crise, ela não tinha nome, né? Eu não conseguia descobrir o que era. Eu era hipocondríaca, então eu achava que eu estava sempre doente, sempre achava que eu tinha alguma coisa, estava ansiosa demais, porque eu estava numa fase na minha vida onde eu tinha que escolher o que eu queria ser para sempre, né? E eu não funciono assim, eu sou extremamente cíclica, sou extremamente criativa, e eu estava com uma ansiedade, medo de ter que me cristalizar dentro de uma vida adulta, né? E aí eu busquei um médico, que era um neurologista na época, e aí ele virou para mim e falou assim, que eu poderia tomar muitos remédios e isso ia me ajudar na minha ansiedade e tal, mas ele falou, faz um teste antes, vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação. Então eu agradeço ele até hoje, porque foi isso que me impulsionou a buscar minha primeira aula de yoga há 11 anos atrás.
né? E desde então eu nunca mais parei, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de entender racionalmente por que eu me sentia daquele jeito que a aula de yoga me fazia me sentir. Então, eu comecei a me dedicar tanto para os estudos teóricos e práticos do universo do yoga, e dentro disso estava inclusa a meditação. Então, antes, a meditação ela era um tanto mais ativa, porque eu usava a meditação mais através dos asanas, né? Que são as posturas do yoga, a prática de posturas. Mas teve um momento, alguns anos depois, em que eu estava vivendo um desafio muito grande, onde eu tinha que escolher um caminho, um rumo para eu tomar, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso de um retiro, alguma coisa assim, para eu poder sair do universo que eu tô, para eu poder fazer essa escolha. Foi quando eu descobri o Vipassana. Então, o Vipassana, ele é um retiro onde você passa 10 dias vivendo a rotina de um monge em voto de silêncio, meditando 11 horas por dia. Então, esse Vipassana, ele foi transformador, porque foi quando eu entendi a importância do silêncio e da quietude, né? E eu vi o quanto nós somos cheias de ruídos, né? Cheias de pensamentos e flutuações mentais. E nas escrituras antigas, lá da Índia, é dito que o yoga, ele é o controle dessas flutuações mentais. E yoga significa união. E união é a sensação que nos é dada quando a gente se dedica para essa prática de silêncio e de quietude. Então, foi aí que eu dei um eureka, assim, eu já era professora de yoga na época, e me deu um eureka, eu falei, eu preciso ensinar meditação. Aí eu fui estudar, fui me aprofundar e comecei a ensinar meditação. Hoje não só dou aulas de yoga, como também tenho um curso online de meditação, que mais de 700 pessoas já se nutriram da experiência do curso, onde você aprende a meditar em 21 dias. Então é super legal, super lindo. Legal. Você tem falado aí da yoga, né? Comentou algumas vezes dela. É considerada também uma forma de meditar? Tudo pode ser considerado uma forma de meditar. Tá? A vida, ela é uma meditação. Então, só que para a gente encarar a vida como uma meditação, o que é a gente encarar a vida como uma meditação? É a gente aprender a enxergar presença em tudo o que existe. É a gente tá, por exemplo, eu estou aqui com você agora, eu não estou pensando no que eu vou fazer depois disso, ou no que eu estava fazendo antes. Eu estou 100% aqui com você. Então, essa entrevista, ela pode ser uma ferramenta de meditação. Lavar a louça pode ser uma ferramenta de meditação, mas a gente precisa fazer as pazes com a vida para a gente poder estar presente nessa vida e assim aprender a meditar em todos os momentos. Para que a gente possa ancorar a meditação na nossa vida, é importante que a gente reserve um tempo diariamente, porque através da repetição a gente acessa o benefício que isso tem para nos trazer. Então, todos os dias a gente precisa se sentar e ancorar essa energia da meditação para que isso possa se estender para a vida. E isso no comecinho pode ser coisa de 5 minutinhos por dia. Super, pode ser coisa de 1 minuto por dia. O que é importante? O próprio mindfulness, né, que é o estilo de meditação mais disseminado aqui no Ocidente, que inclusive tem muitos estudos científicos relacionados, o próprio mindfulness fala que se você ficar 1 minuto prestando atenção em alguma função vital do seu corpo, isso vai acalmar o seu sistema nervoso e vai te fazer entrar em contato com essa presença e harmonia. E se você fizer 1 minuto por dia durante 7 dias, na segunda semana você vai querer fazer 5 minutos, porque você vai ficar querendo mais, sabe? Por causa do estado imediato mesmo que você acessa. Isso vai... você tinha perguntado lá dos benefícios, né? Eu lembrei agora que isso vai regenerar os seus neurônios, né? Regenerar os seus caminhos neurais, te fazer responder ao mundo de uma forma diferente, de uma forma mais em paz. Você falando aí, né, de colocar 5 minutinhos, 1 minutinho por dia, mas tem que ser no mesmo horário. Vou trazer uma experiência pessoal aqui, porque eu já tentei fazer isso
E no final eu até consegui entrar assim, fazer umas 3 vezes por semana, e era algo que eu tava realmente, meu corpo já pedia para eu fazer, e isso foi legal eu perceber isso, mas depois perdi, né? Faz já uns 2, 3 meses que eu não faço isso. Até nessa semana eu tava pensando, poxa, eu preciso voltar a fazer. Mas então, como você manter isso? É uma pergunta. E a outra, como uma pessoa como eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em questão de obrigação. Se eu souber que eu preciso meditar todo dia, né? 1 minuto que seja, mas na hora que eu acordo ou antes de dormir, aquela coisa de rotina, uma coisa de obrigação, nossa, eu me perco, assim, é uma coisa que eu não consigo. Tanto é que quando eu consegui fazer 3 vezes por semana, foi também com uma mentora me ajudando, ela falou, Thaís, então não faça mais todo dia. Não tá dando certo, faça quando você tiver vontade. E quando você tiver vontade, faça naquele momento, não precisa ser naquele horário, sabe? E aí começou a funcionar. Então eu não sei, para pessoas que com certeza alguém que esteja nos ouvindo aqui já tentou, não conseguiu. Então pessoas que tenham problemas assim com rotina ou com uma obrigação, né? Dificuldade também de concentração, o que você indica? Interessante isso, que essa questão da disciplina, a palavra disciplina muitas vezes está conectada com a sensação de rigidez, né? Então, a primeira reação que a gente tem a isso é a aversão. E aí a aversão, ela é um dos venenos, né? Que no Vipassana a gente aprende isso, né? Que tanto o apego quanto a aversão podem ser venenos e causas de sofrimento para a nossa vida. Então aí, nesse caso, a meditação, ela vira um sofrimento, né? Não vira uma coisa tipo, vou fazer e vai ser ótimo. Então, a primeira coisa que eu sugiro ter um propósito por trás. Porque a disciplina, ela é mais fácil da gente manter quando a gente tem um objetivo. Então, em nome do que você vai sentar para meditar? Porque as pessoas falaram que é legal, porque as pessoas falaram que é bom, ou porque você quer falar para as pessoas que você é uma meditadora, ou porque aquilo vai te regenerar em nível de alma e você precisa disso para trazer sua verdade para o mundo e ser quem você é, sabe? Então, primeiro é o propósito que está lá no fundo do seu coração que você vai resgatar, porque é ele que vai te salvar nesses dias que você fala assim, nossa, não quero meditar. Né? Não, peraí, mas o que sustenta essa minha disciplina? Tem que ter alguma outra coisa, porque meditar por meditar acaba se perdendo com certeza. Sobre ser no mesmo horário, eu não sinto que precisa ser no mesmo horário, porque, assim, eu sinto que à medida que você vai mergulhando na meditação, você vai, às vezes, até meditar várias vezes por dia. Você senta 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, isso é mágica que você está fazendo na sua vida, sabe? Mas, se você senta 5 minutos à tarde um dia, de manhã no outro e à noite no outro, não tem problema. O importante é que você ancorou essa energia no seu dia, sabe? É legal a gente ter um período do dia específico para fazer isso? Depende da vida de cada pessoa, sabe? Depende da rotina de cada pessoa. Eu funciono muito bem acordando, ficando em jejum, meditando e praticando yoga. Tem gente que não, tem gente que já acorda, toma café, vai fazer um monte de coisa e vai praticar yoga meio-dia. Isso para mim não funciona, mas tem gente que lida super bem com isso e eu acho ótimo, porque assim, eu não acho que nada tem que ser. Tem uma frase que é muito boa, que é nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo, né? Então, cada pessoa precisa encontrar a sua própria forma de fazer aquilo que sabe que faz bem. Então, eu sugiro isso, e se não estiver dando para fazer todo dia, beleza, coloca a meta, a firme determinação de você fazer 3 vezes por semana. Não vejo problema nenhum nisso acontecer, até porque são fases, né? A vida é impermanente. Então, agora você tá assim, aí daqui 1 mês você vai querer fazer todo dia, aí depois você vai ficar 1 mês parada, e aí depois vai voltar, sabe? E tá tudo bem, é impermanência. O importante é você ter dentro de você quais são as suas verdadeiras intenções e qual é o propósito maior por trás disso tudo que você faz. Porque aí você tá sendo fiel a você mesma, né? E o que acontece nesse momento da meditação, assim, que a gente tá quieta,
com a gente mesma. A gente entra em contato com parte nossa que a gente nunca para enxergar, porque nesses momentos, sim, eu encontrei mesmo aquela paz de você falar, putz, que gostoso tá aqui, não quero sair daqui não. E às vezes vem um insight, vem uma coisa assim que você pensa que você nunca tinha pensado. Então, o que acontece nesse momento e que acaba sendo meio que uma forma de terapia, né? Muitas vezes também. Então, o lance é que nós estamos cheias de ruídos, né? A gente está cheia de pensamentos e muitas vezes a gente está sempre querendo um novo insight, uma nova coisa, uma nova ideia, um entendimento incrível sobre a vida e a gente espera que práticas espirituais e a meditação traga isso para nós. Então, primeira coisa, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, o que acontece quando a gente senta em silêncio ali, em quietude, trazendo atenção plena? A gente começa a diminuir os ruídos, ou seja, liberar aquele excesso de pensamento para a gente poder entender quem somos nós, para além do seu ego. E aí, você imagina que você, por exemplo, você, Thaís. Você é a Thaís, beleza. E aí, imagina que você teve um pensamento. E você está observando esse pensamento que a Thaís teve. Quem observa o pensamento que a Thaís teve? Então, você começa a se distanciar do ego Thaís e perceber que todos esses ruídos estão ali, mas você não é nada disso. Então, é como se você ativasse uma essência sua que observa a sua existência aqui na Terra. E quando você se desidentifica com esse ego que pensa tudo isso, que sente tudo isso e que faz tudo isso que você faz, as coisas ficam muito mais leves. Fica muito mais fácil viver quando a gente sabe que tudo aquilo está acontecendo, mas tudo aquilo não somos nós. Então, a gente se desidentifica do nosso ego e a gente aprende a usar o ego de uma maneira mais saudável e não criando tantos apegos nem tantas aversões. E sim, isso vai trazer o acesso a alguns condicionamentos, crenças limitantes, algumas sombras, muitas coisas virão. Mas a meditação, a gente aprende que do mesmo jeito que isso vem para a superfície, é porque está pronto para ir embora. Então, a gente só precisa dar passagem, sem criar nenhum drama. A gente só observa e isso vai embora. Então, a gente fala que na meditação, o que acontece é que a gente aprende a ser observadores de nós mesmos. E aí entra aquilo que eu comentei no começo, né? Que a meditação não é não pensar em nada, que eu falei na introdução. Então, é deixar os pensamentos virem, mas você acolher e deixar passar, né? Não ficar nem presa nele e nem também não pensar em nada, né? E esse é o trabalho. É isso. Imagina que você está olhando para o céu num dia que está ventando muito. Você olha para o céu e tem muitas nuvens. E aí você pisca, as nuvens já mudaram de lugar. A nuvem que estava mais para o lado direito, agora ela foi para o lado esquerdo e elas mudaram de forma. A nossa mente é o céu azul e as nuvens são os nossos pensamentos. Eles mudam o tempo inteiro. Então, a gente não pode se apegar a eles, porque isso vai causar sofrimento. E aí, essa desidentificação, ela vai gerar a diminuição desse sofrimento na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as nossas relações. E existe uma diferença entre a meditação oriental e ocidental? Ela surgiu no Oriente, né? Mas ela foi adaptada quando foi chegando por aqui? Como que é isso? A meditação, como a gente conhece, naturalmente surgiu, sim, no Oriente. Então, a meditação que eu conheço, ela surgiu na Índia. E ela vem, o ensinamento dela das escrituras antigas da Índia. Eu sei que muitas outras vertentes ancestrais orientais têm um conhecimento parecido. Porém, eu sei que aqui nas Américas, nós somos guardiãs também, né, de saberes ancestrais relacionados à meditação. Então, os povos originários, eles também têm suas próprias maneiras de meditar.
né? Então, na verdade, eu acho que a meditação ela é global, ela é planetária, mas a forma como chegou para nós foi o conhecimento do Oriente. E aí, o que o Ocidente, as pessoas da atualidade fizeram? Pegaram essa meditação, estudaram ela e transformaram no mindfulness, né? Que eu acho que o mindfulness é uma forma de meditar com base científica. E aí, quando você traz uma base científica para a meditação, ela fica mais acessível para as pessoas que não têm nenhum contato ou nenhuma simpatia, no caso, com os orientais ou as culturas espiritualistas ou acreditam em coisas espirituais. Então, o mindfulness ele vem para o Ocidente com essa roupagem mais científica mesmo, e isso pode chegar em mais pessoas, né? Podem acreditar ou não naquilo que é divino. Então, eu acho que seria essa a resposta da diferença, sabe? Que aqui a gente tem essa vertente mais científica, mas sim é uma abordagem que se originou do Oriente. Essa meditação ativa e a meditação, né, de você, por exemplo, tá lavando louça, ou vendo seus filhos brincando no parquinho e você tá sentindo aquele momento, tá presente, observando, né, os sons e tal. Essa presença que a gente comentou aqui como sendo forma de meditar também. Então, ela é mais uma característica da meditação ocidental? Não necessariamente. Como que eu posso te explicar? Essa meditação ativa que você disse, né, da gente, tipo, meditar vivendo, né? Meditar vivendo, meditação ativa. Isso não necessariamente é do Ocidente, mas sim é uma consequência de uma meditação bem ancorada. A partir do momento que você consegue trazer a meditação para a sua vida diária e realmente viver aquilo, isso vai se estender para fora da sua prática. E aí a sua vida vai se tornar automaticamente uma meditação ativa. E sim, o mindfulness também tem essa vertente, né? Onde você pode propositalmente trazer a atenção plena para quando você está brincando com seus filhos, para quando você está lavando louça. E aí, isso também são proposições do mindfulness. Então, vindo do Oriente, isso que você falou, essa meditação ativa, é uma extensão da prática de meditação. E vindo do Ocidente, o mindfulness ele pode ser aplicado especificamente em cada um desses momentos da sua vida para se tornar uma meditação. Eu acho que os dois, se você pegar qualquer um desses caminhos, tá tudo certo, vai ser maravilhoso. Tá, inclusive, quem se interessar aí por esse assunto de mindfulness, até mindful eating, tem um episódio que eu gravei, que é o episódio número 45, que a gente falou exatamente apenas sobre esse assunto o episódio inteiro. E tem também o episódio 36, que falamos sobre desacelerar, pisar no freio, viver uma vida mais tranquila, né? Mesmo no meio dessa correria, de encontrar momentos do dia para poder dar uma relaxada. Então, esses dois episódios aí, 45 e 36, também falam um pouco disso que a gente está falando. E existem técnicas diferentes, né, da meditação. Você pode comentar algumas delas e falar um pouquinho a diferença, um pouquinho das características? Eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre todos os tipos de técnicas de meditação, porque eu conheci uma e eu fiquei ali, sabe? Então, se identificou já? Eu não fui muito curiosa com outros tipos de técnicas. Então, eu comecei muito com o silêncio, né? Porque o Vipassana, ele traz essa necessidade e essa importância do silêncio, e eu acredito muito que no silêncio está o verdadeiro autoconhecimento, né? Então, para a gente realmente internalizar. Então, essa técnica Vipassana, ela é uma técnica mais firme, onde você tem tipos de meditações onde você não se movimenta. Então, é uma meditação para pessoas que realmente querem entrar numa linha, assim, sabe? Eu não ensino Vipassana, eu ensino só atenção focada na respiração, que vamos colocar assim, o primeiro passo antes de chegar no Vipassana, que eu acho que já traz benefícios maravilhosos para a vida das pessoas que vivem no cotidiano e que não querem ser monges, né? Então, essa é a técnica que eu ensino, assim. Eu sei que existe a meditação transcendental, onde você recebe um mantra, né? E você fica mantrando. Então, tem muitas meditações que são baseadas em mantra, porque mantra significa liberação da mente. Se você tem a atenção focada no mantra,
e se o mantra é em sânscrito, né, que é uma língua vibracional antiga da Índia, isso vai ter efeitos muito poderosos também no seu campo e na sua vida. E atualmente eu ando apaixonada pelas meditações ativas do Tantra, que são umas meditações catárticas, que eu descobri que muitas pessoas têm dificuldade de simplesmente se sentar e ficar em silêncio. E aí fica, tipo, o Buda fala assim, quando você vai meditar, você pode se sentar ou numa flor de lótus e ficar ali plena, em silêncio, ou você senta numa fogueira, que você fica mexendo para todo lado, é pensamento para lá e para cá, e fala, gente, esse negócio não tá dando certo, né? Sim. Então, eu me adaptei bem no silêncio e na quietude, mas eu ando passando por momentos que eu tô precisando de movimento na minha vida. E foi onde entraram as meditações ativas do Tantra, né? O Osho é uma pessoa que trazia muitas meditações nesse sentido e tal. Então, essas meditações ativas, elas fazem a gente acessar o nosso corpo emocional, ter catarses em nível emocional, e a partir dessas catarses, acessar uma quietude e uma paz, assim. Então, primeiro você movimenta, libera tudo aquilo que está em você, e aí sim você está pronta para entrar no silêncio e na quietude. Então tem sido bem interessante essa experiência, e, enfim, acho que são essas as práticas que eu conheço que eu poderia falar mais mesmo. E para a pessoa encontrar a prática dela ou saber qual é ideal, não tem uma ideal, né? A pessoa vai ter que pesquisar mesmo, tentar um pouquinho de cada para ver com qual se identifica. É isso, é igual com yoga. As pessoas falam, ai, qual que é o melhor tipo de yoga? Qual tipo de yoga que eu tenho que fazer? Eu falo, gente, experimenta, faz aula experimental, faz curso, faz tudo que vocês puderem para vocês buscarem a forma mais prazerosa de vocês encontrarem com vocês mesmas, sabe? Porque isso que é o importante no final das contas, é você entender o que vai me trazer para o meu centro, o que vai me fazer me sentir bem. E tem tanta coisa maravilhosa no mundo hoje em dia, tantos tipos de meditação, tantas pessoas boas fazendo esse trabalho, né? Então, procura, busca, vê com quem você se identifica. Você vai procurar um professor, busca onde ele estudou, como que é a prática diária dele, sabe? Busca como que é o estilo de vida desse professor para você não cair em cilada, porque a gente vive numa era que tem de tudo. Sim. Mas você sentindo firmeza na pessoa e sabendo as origens do estudo dela, vai fundo, se entrega, e se não for isso, você tenta outra coisa depois e você vai colecionando muitas experiências aí, encontrando a sua maneira de meditar. A respiração, ela tá sempre presente aí, né? Qualquer técnica, a respiração é uma das coisas mais importantes, Maê, porque para mim, assim, o que eu sinto, pelo menos, que a respiração, isso desde pequena, né? De falar, respira, calma, tá nervosa, dá uma respirada. A gente usa muito isso no dia a dia. Eu lembrei aqui agora, inclusive, no meu parto, eu tive 3 partos naturais, e que a respiração tinha que estar lá presente o tempo inteiro. Quando a gente se perde da gente, tava lá, às vezes a doula respira. Aí eu voltava para mim, voltava a relaxar, conseguia relaxar o corpo. Então, qual que é a importância aí da respiração nesse processo também? Você lembra quando eu dei o exemplo do céu azul? Sim. E do vento que modifica as nuvens? Uhum. Então, o papel do vento é a nossa respiração. A respiração, na verdade, faz o papel do vento. Então, a qualidade da respiração dita sobre a qualidade e a frequência dos seus pensamentos. Então, quando a gente acessa uma respiração consciente, a gente muda a nossa forma de pensar, que faz a gente mudar a nossa forma de sentir, que faz, por sua vez, a gente mudar a nossa forma de agir. Então, a respiração é o elo entre o mundo material e o mundo sutil, né? O seu campo energético. E ela acessa diretamente o seu corpo emocional. Por isso que quando você está ansiosa, desesperada ou alguma coisa do tipo, a pessoa vira para você e fala o quê? Calma, respira, né? Porque ela atua diretamente no seu campo emocional, que é o elo, né? Entre a matéria e o espírito. Então, a respiração, sem dúvida, não importa a linha de meditação que você seguir, vai ser o mais importante. E outra dúvida que eu tenho em relação a dormir, eu não sei assim se
pode dormir durante a prática, se tem uma prática assim de meditação que é destinado mesmo para você descansar e dormir, mas até onde ser assim, seria interessante você não dormir para poder estar vivendo aquela prática. Mas aí também já ouvi falar que mesmo você dormindo, tá trabalhando lá também sua cabeça. Então, eu queria saber um pouco com você sobre isso, porque eu, por exemplo, sou aquela pessoa que eu apago. Eu fazia yoga, no final da yoga era aquela que a professora tinha que sacudir lá no final, porque eu estava dormindo. E aí nossa, os últimos 10 minutos eu nem ouvi. Na meditação, quando eu comecei a fazer, né, que eu falei um tempo, umas aulas, todas as vezes que eu meditava no começo, eu dormia. E eu falava, gente, eu durmo. E ela, não, mas a gente vai sentada e tal. E mesmo sentada, eu chegava a sonhar. Então, eu falei, olha, eu tenho uma dificuldade em conseguir não dormir. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo, acho que acostumar, né, e me policiar isso, e aí eu não dormia mais. Mas, para mim, é difícil não dormir. É um problema dormir durante a meditação? Oh, que ótimo que você dorme tão fácil, assim. Acho que muitas pessoas gostariam de ser como você. Então, na minha experiência pessoal, eu não acho um problema dormir na meditação, porque se você dorme, é porque você precisa. Você deve estar cansada, então você precisa dormir. Aí, o momento que você relaxa, o seu corpo vai lá e dá um apagão, sabe? Uhum. Considere uma mensagem do seu corpo de que você precisa descansar. Experimenta dormir, sei lá, não sei quanto tempo você precisa para dormir à noite, mas eu preciso de pelo menos 8 horas. Então... Eu também. Umas 9 horas, acho que é maravilha. Então se você dorme 9 horas por dia, todos os dias, quando você for meditar, provavelmente você não vai dormir. Se eu não estiver cansada. Exato, E se eu meditar de manhã, talvez, né? Assim que eu acordar. Também. Tem isso, né? De você meditar antes de dormir, provavelmente você vai dormir na meditação. Se você meditar deitado, também provavelmente você vai dormir. E se você meditar na sua cama, você também provavelmente vai dormir, não importa a hora do dia, porque a sua cama é onde o nosso cérebro está condicionado, que ali é lugar de dormir. Então, você deitou ali e acabou. Eu acho que tem muito a ver com a nosso costume, né, da correria mesmo, de estar sempre ligado nos 220, aí o corpo não está mais acostumado a relaxar, né, quando a gente relaxa só para dormir. Então, provavelmente, assim, quando dá aquela relaxada, falar, beleza, entendi, vamos dormir, né, deve ser isso que acontece ali na cabeça. Exato, exatamente. Por isso que com o tempo pode ser que você não durma mais nas meditações e só realmente consiga ancorar a presença ali. E eu queria saber sobre o autoconhecimento. Primeiro, assim, o que você vê? Como você enxerga? O que você acha que significa se autoconhecer? O que é o autoconhecimento? E de que forma que a meditação pode ajudar a você se encontrar, se enxergar, se olhar e se conhecer? Olha, o autoconhecimento... Ontem mesmo eu escrevi um texto chamado Autoconhecimento não é um processo linear, né? Porque o autoconhecimento, ele é simplesmente uma atitude que você tem em tudo que você é, em tudo que você faz, para se observar. Então, a autoobservação é uma forma de autoconhecimento, que, como a gente já falou aqui, é uma das coisas que a meditação promove, né? A autoobservação. O autoconhecimento é quando a gente se observa em tudo que a gente é, em tudo que a gente faz, e consegue ter mais clareza sobre a nossa luz, que é aquilo que a gente é de melhor, sobre aquilo que a gente gosta, os nossos talentos, as nossas habilidades, e também sobre a nossa sombra, né, que é aquela parte nossa que a gente quer rejeitar, que a gente não quer ver, que a gente fala, não, eu não sou isso, e às vezes a gente projeta as nossas sombras nas outras pessoas, e aí a gente às vezes se vitimiza ou culpa outras pessoas por serem de tal forma, porque está externalizando uma coisa que, na verdade, está dentro, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta extremamente importante para que você tome consciência da beleza de ser quem você é. E o quanto você é um ser único, e o quanto é importante que você viva a sua verdade, cumpra a sua missão, o seu dharma, né? Que é o seu propósito aqui nessa terra. Então, eu sinto que o autoconhecimento, ele é essa atitude, onde a gente entende como a gente funciona. E a meditação é a melhor forma de autoconhecimento que existe,
porque é quando você senta com você mesmo e vai viver como se fosse um autoestudo, né? Você observa a sua respiração, vê como que a qualidade da sua respiração interfere na qualidade dos seus pensamentos. E o que esses pensamentos têm te feito sentir? E por que isso? Então, a meditação, imagina que você começa a puxar um fiozinho e aí vai puxando e vai te levando lá pro âmago do seu ser. E você fala assim, agora eu entendi. Então, a meditação é o começo desse puxado desse fiozinho que você vai começar a seguir para realmente compreender o sentido, né? Trazer sentido para a sua vida. Então, para mim, autoconhecimento é a coisa mais importante que a gente pode cultivar, porque isso reverbera e dá frutos em todas as nossas relações. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente automaticamente acaba se amando mais, se gostando mais. Não tem o caso da pessoa se autoconhecer, porque a gente sempre fala isso, né? Que o autoconhecimento traz isso. E eu senti isso também. Conforme eu fui em busca mais do meu autoconhecimento, eu fui gostando mais de mim. Meu amor próprio foi aumentando. Eu fui vendo o poder que eu tinha, que eu falo, gente, hoje eu me amo muito mais. Mas sempre é assim, não pode ter de você ter o autoconhecimento e falar, putz, não gostei dessa mulher que conheci, não. Não pode ter esse caminho inverso, não. Não, é por isso que não é um processo linear, porque você descobre coisa e fala, nossa, agora eu me amo mais, agora eu vou reivindicar meu merecimento, porque eu sei o que eu mereço e tal, nossa, que bom que eu acessei esse lugar. Aí, de repente, você acessa uma sombra e fala, quê? Não sou isso não quero ser isso não. E aí você entra num looping, né? Então, realmente, não é um processo linear, nem sempre a gente ama aquilo que a gente vê, mas a gente, com o tempo, aprende a fazer as pazes com isso e ressignificar isso. E aí que tá a beleza, né, do autoconhecimento, é a gente acessar um amor que é incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor sem condições, né? Não importa quem você é, como você é, o que você faz, nem onde você tá, o amor tá ali, né? Então, acontecem muitas coisas dentro desse processo. E vamos deixar que as pessoas sintam essas coisas sem contar o que vai acontecer. Cada uma deve acontecer uma coisa diferente, né? E quem está interessada, então, a começar a meditar, por onde começar? O que você indica, assim, para dar aquele primeiro passinho, para começar, né, nas pequenas coisinhas e caminhando devagar e na prática mesmo? O que você fala aí, né? Marca um horário, como fazer, senta, fica lá quietinho com você mesmo? O que você... Dá uma dica aí, uma sugestão. Eu acho interessante marcar um horário com você mesma diariamente. Coloca uma firme determinação, pode ser de 7 dias ou de 21 dias, né? Então, você, todo dia, quando você acordar, você vai fazer o quê? Acordar, escovar os dentes, tomar café e sentar para fechar, só fechar os olhos e observar seus pensamentos. Por quanto tempo você vai fazer isso? Quanto tempo você puder. 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 15. Então, tenta fazer isso por mais ou menos 7 dias, e aí depois você vai querendo buscar ajuda, aí você vai buscar um professor de meditação, ou você vai começar a buscar estudos sobre meditação para entender melhor como que você pode aprimorar a sua prática. Então, eu acho que a gente não pode complicar muito, né? Você tá ali com você todo dia, na hora que você sentir, fechar os olhos e observar seus pensamentos. Pronto, isso já é um ótimo começo. Maravilha. Maia, quem quiser te conhecer mais, onde que te encontra? Me segue lá no Instagram, tem muita coisa legal lá, @Maê Ferreira, Maê escreve Mahe, Ferreira, e lá eu falo sobre Ayurveda, sobre feminino, sobre yoga, sobre neurociência, sobre meditação e sobre medicinas ancestrais. Então, eu sou uma pessoa muito plural nesse sentido. E você dá um curso, né, sobre meditação também. Tá no seu link na bio lá? Como que as pessoas encontram? Sim, se você vai no perfil do meu Instagram, lá no Linktree, né? Tem lá, curso de meditação, ou mentoria de meditação, na verdade. Você aperta, se inscreve e vem com essa jornada, para essa jornada comigo durante 21 dias, que vai ser um prazer te receber lá também. A gente tem uma comunidade de meditadores, e essa comunidade, todo mês a gente tem um encontro ao vivo,
temático, então a gente recebe um acompanhamento. Além do curso gravado, vocês vão ter um acompanhamento diretamente lá comigo para tirar dúvidas, enfim. Sejam todas bem-vindas. Legal. Eu já tá na minha listinha lá, viu, Maê? Já te sigo há um tempo, então já tá lá tanto o curso de meditação que eu tenho vontade de fazer, quanto de Theta Healing você também deu, né? Você também dá esse curso. O curso de Theta Healing, ele vai acontecer em novembro. Vai ser minha última temporada de curso de Theta Healing. Ah, a última? Sério? Sério, vai ser a minha. Que eu sinto que o Theta Healing é uma medicina que está muito bem integrada na minha vida e que agora eu preciso integrar ela naquilo que eu já faço, sabe? Uhum. Então, o Theta Healing ele vai se tornar parte da minha bagagem, não vai ser mais uma coisa que eu vou fazer separadamente. Mas essa última temporada de cursos vai ser muito especial, vai ser em novembro e o link também está lá no meu perfil. Show. Dá uma dica pra gente, dica da semana. Um livro, um filme, uma série, uma música, uma playlist? O que você tem para indicar para quem está nos ouvindo aqui? Olha, já que o tema aqui é meditação, eu acho que tem uma série no Netflix bem legal que se chama Headspace. Head? De cabeça, é isso? Headspace. Space? Isso. Legal, vou procurar também. Então, é uma série, acho que tem 20 minutos cada episódio, com explicação e prática de meditação. É super eficiente, muito gostosa de fazer. Então, essa fica a minha dica de hoje aí. Show! Muito obrigada, grata por ter topado conversar aqui, trazer um pouco, compartilhar aqui seu conhecimento com a gente. Grata por ter topado. Gratidão, minha flor. Foi ótima essa conversa. Espero que todos tenham gostado. Muito bom. Ai, que papo gostoso, gente. Agora a gente vai continuar nesse climinha bom aqui, porque eu vou conversar com a Liz Dias sobre meditação infantil. Liz, que honra te ter por aqui. Meus filhos te ouvem todos os dias antes de dormir, viu? Inclusive, eu sou uma super fã sua, divulgo para todo mundo o seu trabalho. Então, por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Muito obrigada, Thaís, querida. Eu sou a Liz Dias, uma atriz, locutora, professora de teatro infantil, que chegou no momento da vida, eu estou com 59 anos hoje, eu cheguei no momento da vida em que eu só queria fazer o que eu realmente tivesse prazer de fazer. Então, eu larguei tudo que eu fazia de produção de teatro, principalmente de produção, que eu vinha trabalhando muito nos últimos anos com produção, isso eu estou falando lá de 2017, que foi quando eu comecei com as meditações. E comecei a juntar, eu reuni todos esses saberes, né, de criar e escrever roteiros. Eu escrevia para teatro antes, eu trabalhava com locução, com dublagem de videogames, dublagem de filmes, e todos esses trabalhos eu cheguei assim, eu digo, tá, e agora? O que eu quero fazer? O que eu posso fazer com tudo isso? E a meditação, que era algo que eu já meditava, já fazia, estudava meditação, mas só para mim, assim, a meditação era uma coisa muito minha, né? Isso já vai para mais de 20 anos, quase 30 anos. E eu pensei, caramba, eu posso fazer meditação para criança. Eu juntei o meu trabalho infantil, que eu vinha fazendo com coreografias, com teatro infantil, com tudo que eu fiz a vida inteira para criança, meu público sempre foi mais infantil que adulto. O trabalho de locução e o trabalho de escrever, que era uma paixão assim muito grande que eu tinha, eu adoro, eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. Então, eu comecei a criar as meditações. Eu via no YouTube que tinha meditações para adultos, as meditações guiadas. Eu digo, que delícia isso, como é bom isso. Como isso pode ser bom para uma criança também. Então, eu comecei a escrever meditações para crianças, de uma forma lúdica, claro, né? Transmitindo pensamentos elevados, valores, né? Mas de uma forma lúdica, contando uma historinha. E aí foi indo. Eu comecei levando, criei um personagem, que é o Cosmos, né? O Cosmos é um personagem bem infantil, ele é uma criança, né? E ele que traz a sabedoria do universo, ele que fala sobre os sentimentos, ele é um alter ego, assim, digamos, né? Porque ele é a minha bengalinha. Tudo eu falo, o Cosmos disse isso, então Cosmos falou, Cosmos diz que tal coisa, para ficar mais lúdico, né? E é isso, tem funcionado. Eu sou essa pessoa que
que se transformou aos 55 anos. Isso começou quando eu estava com 55 anos. E hoje eu me sinto muito realizada, Thaís, muito. Que bom, precisa mesmo, porque é maravilhoso. Já deixo até aqui indicado, viu, para quem está nos ouvindo, coloca hoje à noite aí, antes da criança dormir, uma meditação. Eu comecei a fazer isso na pandemia. Eu já colocava para elas ouvirem, né, o seu canal, mas para colocar e sair do quarto comecei na pandemia. Elas começaram a dormir sozinhas sem a gente. Então, eu lia a historinha, saía do quarto, deixava lá a meditação. E aí elas dormiam, eu voltava, já estava dormindo, porque acalma mesmo, né? E a minha mais velha, a Maia, ela adora meditar até de dia, às vezes ela coloca lá para ouvir, fica meditando de dia. Então, Liz, queria que você falasse um pouco aqui sobre a meditação, então, que a gente já conversei aqui com a Maia Ferreira antes nesse episódio, sobre as vantagens da meditação para os adultos. E são as mesmas vantagens para as crianças? Também tem aquelas vantagens de ajudar, inclusive, em ansiedade, no sono? Você já viu casos desses de crianças que melhoraram meditando? O que você tem aí para contar para a gente? Sim, sim, são os mesmos benefícios, Thaís. Tudo que a gente encontra, tudo que a gente consegue desenvolver num processo de meditação, da meditação transcendental, a meditação no silêncio, que você sente e medite durante 15, 20 minutos, você entra num estado meditativo ali. O que acontece com a meditação guiada? Acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, só que na meditação guiada, a pessoa que está meditando, ela é conduzida. É como se eu pegasse a sua mão e levasse você para um passeio tranquilo, onde a gente vai trabalhar algum sentimento, vamos trabalhar a energia, trabalhar os chakras, dependendo. Cada meditação, eu trabalho um ou dois elementos, né? Então sempre tem um sentimento, né? Isso é que tem sido incrível, que as crianças estão evoluindo muito nessa questão, nessa inteligência emocional, né? Porque elas conseguem sentir o que elas estão sentindo, identificar o que elas estão sentindo, né? Então a gente fala de amor incondicional, por exemplo. É difícil falar de amor incondicional. Eu nunca falei de amor incondicional com as minhas filhas. Eu criei duas mulheres, eu digo porque hoje elas já são mulheres adultas, né? E eu nunca falei disso com as minhas filhas, né? É muito difícil para nós, mães, pais, falar sobre sentimentos. A gente não foi educado para isso, né? Então, eu trabalho isso na meditação, sempre conectando a criança com um sentimento, com valores, né, com relações de respeito, com relações de respeito com a natureza, com o universo, com a conexão com a Mãe Terra, né? Então, tudo isso eleva a frequência vibracional e a pessoa entra em estado meditativo, a criança, no caso, ela entra no estado meditativo. As meditações, geralmente, têm 10 minutos, 8, 10 minutos, exatamente por isso, porque é importante a gente manter esse tempo nesse estado meditativo, porque se a criança, uma criança, se você vai pedir para uma criança, meu filho, agora vamos sentar aqui e vamos meditar, a criança dificilmente essa criança vai conseguir, ela vai precisar de muito treino para conseguir fazer isso, porque primeiro que nem está na nossa cultura isso, né? Uma criança ocidental, uma criança, talvez ela consiga, né? Se ela foi treinada, se ela tem isso dentro da casa dela a vida inteira, sempre viu, nasceu vendo os pais meditando, provavelmente essa criança consiga. A nossa cultura não inclui a meditação, né? Então, a meditação guiada ajuda muito nesse sentido, porque ela conduz a criança. Então, as crianças dormem melhor. Esse é o primeiro quesito, assim, é a mudança na questão do sono, né? Porque a criança dorme relaxada, né? Ela tem aquele tempo em que ela consegue se desconectar, através da meditação ela se desconecta do que ela viveu o dia inteiro, porque as crianças também têm as arguras delas. Nós passamos a nossa peleia durante o dia, brigamos, nos estressamos no trabalho, as crianças também. As crianças também têm os momentos, né, de estresse delas, ou na escola, ou com a própria mãe, ou com o próprio pai, ou com o cachorro, enfim, com os pensamentos dela. Então, aquele momento ali de reflexão, de observação, de sentir o coração, de respirar, a respiração,
Todas as meditações têm sempre um momento em que a gente trabalha uma respiração. E eu crio, assim, eu conduzo de forma bem lúdica. Então, tem meditações que tem uma respiração bem lúdica. Tem uma que eu estava fazendo hoje aqui, que é o dia vai e o dia vem. Quando eu digo o dia vai, solta o ar. Quando eu digo o dia vem, inspira o ar. Então, a criança já trabalha ali uma ideia de ciclo, né? É um ciclo, que tudo é cíclico. O dia começa e o dia termina. Eu acordo e tenho que dormir, porque a criança não quer parar para dormir. Então, tudo isso, todos esses elementos, sabe, aparecem nas meditações. E isso ajuda muito a criança. Eu tive crianças nas maratonas de meditação que eu comecei a fazer durante a pandemia, no ano passado, em 2020. Eu tive 2 crianças, não muitas, 2 crianças com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A criança ou a pessoa que tem TAG, ela é como se ela fosse muito pessimista. Ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Ela tem medo, né? A criança com TAG, ela sente muito medo. Ela é uma criança muito insegura. Ela tem uma ansiedade de que as coisas vão acontecer, vai acontecer alguma coisa ruim, né? E durante as maratonas e com as meditações e com as brincadeiras que a gente fazia, eu tive um retorno incrível daquelas mães. Nossa, as crianças melhoraram significativamente. Eu não tenho assim uma estatística dizer para você, foi feita uma pesquisa e descobrimos que a meditação guiada Guru da Lua, não tem, isso não existe. Infelizmente, eu espero que um dia isso aconteça, né? Mas eu tenho um feedback das mães, dos pais, incrível, né? Assim, da mudança de comportamento das crianças. Porque uma criança que dorme bem, que dorme relaxada, ela acorda bem. Se ela resolveu aquela ansiedade lá que ela teve, que aí o Cosmos diz, né? Se você sentir uma tristeza, faça isso, respire, deixe isso passar. Tem todo um... Ele vai falando, eu vou falando coisas ali para a criança. Então, a criança acaba usando isso durante o dia. Uma vez uma aluna minha disse assim, prof, quando eu estou estudando e eu fico muito brava porque eu tenho que estudar, eu pego meu lápis e faço a respiração do lápis. Então, ela olha para o lápis, está ali a ferramenta, está ali, está junto dela a ferramenta do lápis. Ela pega o lápis e faz uma respiração. E se acalma e continua estudando. Então tem tudo isso, sabe? Tem a questão da concentração. Por quê? Porque a criança mais calma, ela consegue se concentrar melhor. A criança com menos ansiedade consegue se relacionar melhor com os outros e com ela mesma. Então, assim, eu te digo o seguinte, o trabalho que eu venho fazendo no Guru da Lua, com as meditações para as crianças, é um trabalho muito sério, né? Nesse sentido, eu só trago valores para as crianças, pensamentos elevados. Eu falo de sentimentos, falo de emoções, falo do coração, falo da energia, falo da respiração, né? Não se fala abobrinha aqui, né? Não tem abobrinha, tem brincadeira, tem uma maneira lúdica de falar durante as meditações. Se vocês virem as meditações mais recentes, onde tem o Cosmos, nas mais antigas não tinha o Cosmos. O Cosmos entrou... Eu criei o Cosmos em 2019, eu acho, nem me lembro. Tá, mas então ali no primeiro ano de Guru da Lua não tinha o Cosmos, era só Luz da Lua, inclusive o nome era Luz da Lua. Depois tive que mudar para Guru da Lua, porque houve um problema de marca, né? Tinha uma fábrica de sapatos de Luz da Lua e eu tive que tirar o nome Luz da Lua, tive que mudar, eu mudei para Guru da Lua. Mas de um modo geral, porque a criança ela se conhece a partir do momento em que ela olha para dentro dela, ela olha para os sentimentos, como que ela sente, o que ela sente em relação a isso ou aquilo, como que ela está se sentindo hoje. Eu sempre digo para as mães, antes de fazer uma meditação, se você não sabe qual meditação escolher, pergunta para a criança qual é o sentimento, o que é que durante esse dia de hoje, o que é que rolou, assim, o que é que foi o sentimento que mais se aconteceu durante o dia. Eu tive muita raiva hoje, eu fiquei muito bravo porque o fulano briguei com a outra criança e tal. Então vamos lá, vamos pegar uma meditação que vai acalmar, que vai trabalhar essas relações. Tem uma meditação que é sobre a amizade, tem uma meditação que é a meditação da criança feliz. Se a criança está muito triste, tem uma meditação da alegria, né? Se a criança está muito ansiosa, você vai encontrar uma meditação para acalmar a ansiedade.
Porque aí, ali dentro do texto, naquele roteiro, eu vou conduzir isso com a criança. Né? Então, isso é um processo de autoconhecimento, entende? Porque no momento, o que é se conhecer? É conhecer os seus sentidos, o que você sente em relação ao mundo. Isso é se conhecer. E que maravilhoso já poder fazer isso desde cedo, né? Desde cedo, desde cedo. Isso é lindo, isso tem sido maravilhoso, né? Eu tenho crianças agora, uma escola, uma mãe, a filha já fazia as meditações aqui, ela é professora de uma escola pública, ela começou a trabalhar nas aulas dela, no início e no final da aula, uma meditação. As crianças viciaram, as crianças não querem deixar de fazer. As crianças estão adorando fazer e estão mais concentradas, mais calmas e se relacionando melhor entre eles. Olha isso, entende? Por quê? Porque é um momento que é só seu. A meditação é um momento único, é só seu. É você com você mesmo, né? Uma conexão sua com você mesmo. E isso é autoconhecimento. Então, a criança já vai crescendo e se desenvolvendo, e se conhecendo, e conhecendo os sentimentos, e identificando. Ela vai saber identificar o que a mãe está sentindo, o que o pai está sentindo, o que o irmão está sentindo. E ela vai lidar melhor com isso. Isso, de um modo geral, esse é o feedback maior que eu tenho. As relações sociais melhoram, as relações familiares. Vamos falar de relações familiares. Relações sociais aconteceu agora nessa escola, que essa professora me falou, mas as relações familiares melhoram, e o sono, e essa questão do lidar com os sentimentos. Então, a criança, quando ela tem essa prática diária da meditação, essas coisas começam a se equilibrar, entende? Essas relações de sentimentos, esses sentimentos muito extremados, muita raiva, muita tristeza, tudo isso começa a se equilibrar mais. Esse é um feedback que eu tenho de mães, né, também. E a partir de que idade é legal já praticar? Desde bebezinha já dá para colocar e ela já vai ouvindo, já de alguma forma vai entrando lá no inconsciente? Tem uma idade mínima para ouvir? Eu acho que sim, eu acho que vai entrando no inconsciente. Sabe por quê, Thaís? Porque quando eu falo, muitas pessoas me perguntam a questão da idade, eu sempre falo que é de 4 a 12, né? Porque eu sempre penso na criança nessa idade. Mas acontece muito como você, por exemplo. Você tem o Leon, que é pequenininho, tem a Inaê, que também é menor que a Maia, e todos eles meditam juntos, não é verdade? Sim. Né? Sim. Por quê? Porque tem toda uma vibração, as palavras têm vibração, a música tem vibração, a minha voz tem uma vibração. Eu, antes de gravar uma meditação, eu me conecto. Eu sento, paro, respiro e penso, me conecto com aquela energia ali. Eu não entro no estúdio, sai correndo, não. Porque eu sei que a energia que eu estou colocando ali está na minha voz. Se eu estou mal-humorada, se eu briguei, se eu estou irritada, eu não gravo. Eu não gravo. Eu só gravo se eu estou legal, se eu estou bem. Às vezes eu gravo 2, 3 meditações, me mato gravando, porque eu não gravei no outro dia, porque eu estava muito agitada, muito estressada. Porque eu sei que a minha voz carrega essa vibração. E é a minha vibração, não é outra. Então, a vibração das palavras, a vibração da música, a vibração da minha voz, tudo isso é transmitido para aquela criança de 2 aninhos, de 1 aninho. Eu tenho crianças de menos de 1 ano que as mães colocam a meditação para a criança. E a criança adora. Eu já fiz meditação personalizada para a criança de 1 ano, né? Porque ele adorava as meditações. A criança nem fala, mas adorava, dormia que nem um anjinho. E a mãe adorando, né? A mãe ia lá, colocava a meditação, fez uma meditação personalizada para ele. Então, eu acredito que sim, que a criança absorve toda a energia, toda a vibração que veio nas palavras, que vieram nas palavras, na música e na minha intenção da minha voz, né? A criança absorve, sim.
Legal. E para fazer essa meditação para criança, então, tem que colocar uns elementos infantis, algo que chama a atenção dela, para conseguir segurar a atenção, porque eu penso assim que até nós adultos, né, temos dificuldade às vezes em se desligar, em estar lá, relaxar com uma meditação. Imagina a criança que talvez não tenha tanto essa consciência, é mais agitada. Tudo bem que a criança é mais fácil para ela estar no presente do que a gente, né? A criança ela já vive mais no presente do que a gente. Mas as meditações, então, para as crianças, elas são feitas de uma forma mais lúdica mesmo, né? Como você falou um pouco aqui. Como que você mesma que escreve, Liz? Sim, sou eu mesma que escrevo, né? Hoje eu escrevi uma meditação que é o Travesseiro Urso, que é uma meditação que eu estou trabalhando a ternura, né? E a ternura, aí eu crio algum link. Tá, o que eu vou fazer? Vai ser o travesseiro, porque o travesseiro está ali com a criança todo dia, tá de ser fofinho, é tão gostoso de te abraçar. É tanta ternura, né? E o urso, porque é o ursinho de pelúcia, né? As crianças adoram o ursinho de pelúcia. A criança olha para um ursinho de pelúcia e ela sente ternura. Então, eu uso esses elementos, entende? São elementos, né, de dramaturgia, na verdade, né, que eu uso para conseguir falar a língua daquela criança. E cada vez mais eu estou fazendo isso, né? Lá no começo, as meditações talvez não tivesse tanto isso. Hoje eu me sinto bem à vontade, também porque no começo, como não tinha referência, ninguém fazia meditação para criança, eu não tinha referência. Eu lembro de chegar e mostrar para uma amiga minha e dizer assim, ela é professora de yoga, assim, a minha mentora, assim, eu disse assim, Tê, o que você acha disso? Você acha que isso pode fazer isso? Você acha que isso é válido? Eu não sabia nem se a primeira meditação, eu tinha uma insegurança absurda, eu não sabia se eu podia fazer aquilo. E ela, claro que ela aprovou, ela adorou e tal, sempre me ajudou, me aconselhou e me disse, sim, Liz, claro, tá maravilhoso, faça. Então, como eu não tinha referência, Thaís, no começo eu não me arriscava tanto, entende? Eu sempre tive muito a linguagem infantil, porque eu fui professora de teatro muitos anos. Hoje em dia eu não dou mais aula. Não, hoje em dia até dou aula online, estou dando aula online, mas aí é teatro e meditação. Então, naquele tempo, eu não arriscava tanto. Hoje eu me solto e me arrisco, né? Tem a meditação dos golfinhos de luz, que é belíssima, né? Que a criança visualiza, né? Os golfinhos no mar, né? Pulando e trazendo, e levando, e eles levam a energia através da água, né? Para todo o planeta, porque a água ela está em todo o planeta. Aí se fala sobre tudo isso, assim. E as crianças viajam, né, Thaís? As crianças entram na viagem e dormem antes, né? O único problema às vezes é mas o meu filho dorme antes. Ótimo, que bom que ele dormiu em 10 minutos, tranquilo, entende? Porque não importa se ele não escutou até o final a meditação, não importa, né? Mas um dia desses ele vai escutar, ele vai curtir, sim, ele vai ouvir isso. Não, a gente não vai, né, exigir da criança que ela fique acordada ouvindo a meditação, mas acontece muito, sim, deles dormirem. E às vezes eles estão muito agitados, eles pedem mais uma meditação, né? Isso acontece também. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, Thaís. Eu viajo um pouco também. Não, respondeu tudo. Ô, Liz, uma dica da semana, o que você tem para indicar aí para quem esteja nos ouvindo agora? Algo dentro aí da meditação? Qual é essa dica? Gente, eu vou aproveitar, porque assim, esse trabalho que eu faço, ele tem um ineditismo, assim, bem grande, né? Porque realmente o Guru da Lua é o único canal de meditação infantil que tem, e é o maior canal que tem. E o ano passado eu fui convidada pela editora Matricência para lançar um livro. E esse livro está aqui. A pena que a gente não tem imagem para vocês verem. É o Hora de Meditar, que tem ilustrações, é um livro ilustrado lindo com 8 meditações e com ilustrações do Rodrigo Cordeiro. E esse livro é bacana porque é a mãe, é o pai que vai ler a meditação para a criança. É isso que tem, assim, as mães, um monte de gente, as pessoas estão adorando esse livro, viu? Está sendo um sucesso lá na Matricência, modéstia que legal. Está sendo um sucesso lá na Matricência porque as pessoas estão interagindo, né? É uma ferramenta que não só conduz a criança numa meditação, né? Mas tem essa interação mãe e filho, pai e filhos, né? Chama isso é muito Hora legal. de Meditar, é isso? Chama Hora de Meditar, né? Liz Sim. Dias, que eu sou a autora do livro,
E é exclusivo da Editora Matrescência. Só tem na Editora Matrescência, eu acho que tem na Amazon também, mas na Editora Matrescência é mais legal. E são meditações que você escreveu para os pais lerem para as crianças. Sim. Legal. Para os pais lerem, e ele é um livro ilustrado, né? Então as crianças gostam de ler também, eles gostam de curtir, de ver as imagens. Tenho tido um retorno incrível, assim, as pessoas estão amando o livro, nem eu mesma botei tanta fé, eu digo, nossa, um livro de meditação, eu nunca tinha pensado. E a editora teve essa ideia, claro que eu topei, e tem sido um sucesso. Então, essa é a minha dica, gente, para vocês curtirem o livro e, enfim, o canal de meditação, o canal do YouTube, o Guru da Lua, no YouTube, que é um canal totalmente acessível, é gratuito, né, obviamente. E lá eu tenho mais de 70 meditações, gente. Então, assim, ó, é um arsenal de meditações, né? Então, tem muita coisa para vocês escolherem. E além dessas meditações do YouTube, eu lancei esse ano também um programa de meditação infantil. Só que no programa tem mais coisas do que no YouTube, porque tem brincadeiras, tem cards ilustrados, tem exercícios de respiração, né, para as mães, para vocês trabalharem com as crianças. Então, é mais rico, né? O trabalho do programa de meditação é mais rico. É um produto digital que aí vocês adquirem lá e tal. Que tudo isso tem lá na bio do meu Instagram, gurudalua.kids, lá tem todos esses... Então, já é tudo vocês gravado. teriam acesso a tudo isso. É tudo gravado. Sim. Tá, não tem encontros online, então pode fazer a qualquer momento, é isso? Sim, exatamente. E o programa, ele virou uma Netflix de meditação, que eu falo, né? Por quê? Porque ele começou com 30 meditações e eu estou colocando, todos os meses eu coloco mais 4 meditações, então já estou com 38. Até o pago mensal, é isso? É R$20 por mês. Você legal. compra o pacote, né? O pacote custa R$21 por mês. É super acessível, né? E ele vai ter sempre meditações novas. Legal. Sempre. Além de todas as que já tem lá, eu estou sempre estreando meditações novas lá. E tem as brincadeiras, e tem o canal no Telegram para as pessoas poderem conversar comigo, tirar dúvidas, perguntar, né? Eu abro o canalzinho do Telegram lá para as pessoas conversarem comigo. Essas meditações você envia pelo Telegram? Ou fica no acesso? Tudo no acesso do programa. A pessoa compra, legal. Adquire o link, né, lá, e ela acessa, ela tem acesso ali. E tem também as meditações personalizadas, né, Thaís, que eu tenho feito muito, tem sido muito interessante isso também, né? As mães preenchem um formulário com todos os interesses e os gostos da criança, e eu crio uma meditação para aquela criança especificamente. Então tem sido assim. Você fala o nome das crianças. Exatamente, tem sido assim, ó, um tapa no peito, entendeu? Das crianças, porque eles ficam chocados quando eles ouvem eles já conhecem a minha voz, eles já conhecem as meditações. Quando eles ouvem uma meditação que é para eles, com as histórias deles, com as coisas que eles gostam, com o nome deles, uau, eles enlouquecem, eles ficam super emocionados. Então tem tudo isso, né? São várias ferramentas assim que eu tenho desenvolvido para conseguir, né, chegar lá no coraçãozinho das crianças e realmente fazer uma diferença, sabe, Thaís? Eu realmente, meu objetivo é iluminar o mundo através das crianças, através dessa meditação para criança. E nas redes sociais, como você tá? Para quem quiser acompanhar seu trabalho por lá? Eu tenho um Instagram que eu coloco bastante conteúdo lá também, né? Principalmente os avisos, né? Os lançamentos de novas meditações, tudo tem lá na bio do Instagram, tem todos esses produtos. O meu Instagram é gurudalua.kids. E no YouTube é Guru da Lua Meditação Infantil. Vocês podem entrar lá, se inscrever e conhecerem tudinho. Muito obrigada, Liz. Obrigada por ter topado vir aqui conversar comigo. Imagina, Thaís, eu que te agradeço. Um beijo para você, querida. E eu quero agradecer também a você que me acompanha por aqui desde o começo, quem está chegando por aqui agora também. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos mesmo que eu tenho por aqui, como as edições, o programa que eu uso para gravar, as plataformas para subir os episódios. Aliás, se você ainda não conhece, o outro podcast que eu tenho é um podcast
podcast infantil. Lembrei aqui, como a gente estava falando sobre crianças, chama Vem Ouvir Essa História, que é um podcast de historinhas infantis. Toda segunda-feira tem uma historinha nova no ar, então vai lá conhecer, chama Vem Ouvir Essa História. E se você puder ajudar também compartilhando esse podcast aqui com as amigas, com todo mundo que se interesse por esse assunto, compartilha para ajudar esse podcast a crescer também. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada na quarta-feira. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.